Necessidade de mudar a forma de pensar. Bem, meus caros irmãos, antes de tudo, é necessário conhecer as leis do trabalho esotérico gnóstico, se é que, em realidade de verdade, queremos uma mudança radical e definitiva. Em nome da verdade diremos que se por alguma parte devemos começar a trabalhar sobre nós mesmos, tem que ser em relação com a mente e com o sentimento. Seria absurdo começar a trabalhar com o centro motor, por exemplo, que como vocês já sabem se relaciona com os hábitos, costumes e ações de tal órgão, ou de tal centro. Obviamente, isto seria como começar com um faquirismo absurdo. E a propósito de faquires, na Índia há faquires que, por exemplo, levantam um braço em alto e o sustentam por tempo indefinido, até que chega a ficar rígido. Há outros que permanecem firmes em um só lugar, durante 20 ou 30 anos, até se converterem em verdadeiras estátuas, mas depois de tudo, o que é o que ganham esses faquires? Desenvolver um pouco a força da vontade e isso é tudo. Não podemos pensar que eles vão criar o corpo da vontade consciente, é claro que não, não se pode recriar nenhum corpo fora da nona esfera. Se fosse possível criar algum corpo na ausência da nona esfera, nós teríamos nascido, pois, do ar, ou das águas de algum lago, ou entre uma rocha, não seríamos filhos de um homem e de uma mulher, mas somos filhos, em verdade, de um homem e uma mulher. Então, a criação sempre se realiza na nona esfera, isso é óbvio. Assim, pois, nenhum faquir poderia criar o corpo da vontade consciente longe da nona esfera. Nada ganham, pois, os que se dedicam ao faquirismo, exceto desenvolver um pouco a força de vontade, e isso é tudo. Começar, pois, com o centro motor, seria absurdo, ainda mais, começar a trabalhar com o centro sexual sem ter uma informação correta do corpo de doutrina gnóstica, pois, é absurdo. Aquele que começa nessas condições não sabe o que está fazendo, não tem consciência clara do trabalho na forja dos ciclopes, e pode cair, é óbvio, em gravíssimos erros. Recordemos que o primeiro centro é o intelectual, o segundo o emocional, o terceiro o motor, quarto o instintivo, quinto o sexual. Existe também o sexto, que é a emoção superior, e o sétimo, o mental superior. Mas se começássemos, em realidade de verdade, com os centros inferiores da máquina orgânica, cairíamos no erro. Antes de tudo, nestes estudos, devemos começar pelos centros intelectual e emocional. Precisamos, em verdade, mudar nossa forma de pensar, do contrário, marcharemos pelo caminho do erro. De que serviria, por exemplo, que vocês assistissem a estas cátedras e não mudassem sua forma de pensar? Aqui se lhes dão muitos exercícios esotéricos, se lhes orienta doutrinariamente, mas, se vocês não mudam sua forma de pensar, de que serve tudo o que aqui se lhes dá? Diz-lhes que há que dissolver o ego, diz-lhes que há que se sacrificar pela humanidade, diz-lhes que há que criar os corpos existenciais superiores do ser, etc. Mas, se vocês continuam pensando como antes, com os mesmos hábitos mentais de outros tempos, de que serve tudo o que estão ouvindo aqui? Diz-lhes que há que desintegrar o ego, mas vocês continuam com seus velhos hábitos mentais, com suas formas e sistemas caducos de pensar. Então, de que lhes serve a informação que se lhes está dando? Nas Sagradas Escrituras se fala muito claramente, e precisamente, muito perto de João Batista, sobre aquilo do vinho velho e o do vinho novo. Ninguém poria, por exemplo, diz o Cristo, vinho novo em odre velho, porque os odres velhos se romperiam. Assim, pois, que para o vinho novo se necessitam odres novos. Também diz o grande Kabir Jesus que a ninguém se lhe ocorreria remendar, ou pôr remendos em roupa velha, com pedaços, digamos, de roupa nova. Por exemplo, rasgar um traje novo para remendar um velho. Isso seria absurdo, não é? Assim, também, este novo ensinamento é como o vinho novo, precisa de odre novo. Qual é esse odre? Pois, a mente. Se não abandonamos as formas caducas de pensar, se seguimos pensando com os hábitos que antes tínhamos, simplesmente estamos perdendo tempo. Há necessidade de mudar a forma de pensar, para o vinho novo, odre novo se necessita. Assim, pois, precisamos mudar completamente nossa forma de pensar, a fim de receber este ensinamento. Esse é o ponto grave da questão. Porque se recebemos este ensinamento e o adicionamos à forma que tínhamos de pensar antes,
aos nossos velhos hábitos mentais, pois, nada estamos fazendo, estamos nos enganando a nós mesmos. Querer engatar a carroça do ensinamento gnóstico ao nosso velho carro, todo danificado pelo tempo e cheio de lixo e imundícies, é nos enganarmos a nós mesmos. Trata-se, antes de tudo, de preparar o recipiente para receber o vinho do ensinamento gnóstico. Esse recipiente é a mente. Só assim, com um recipiente novo, transformado, com um recipiente verdadeiramente magnífico, se pode receber esse vinho do ensinamento gnóstico, e isto é o que quero que todos os irmãos vão compreendendo. Precisamos que as emoções negativas sejam eliminadas de nós, porque essas emoções negativas, pois, não permitem uma mudança de fundo. É impossível nos transformarmos se ainda possuímos dentro de nós emoções negativas. Nós temos que erradicar de nosso coração as emoções de tipo negativo, que são verdadeiramente prejudiciais, em todo sentido. Uma pessoa que se deixa levar por emoções negativas, se torna mentirosa em 100%. Já lhes havia contado em minha passada cátedra, o caso de um senhor 20, que atualmente se encontra, poderíamos dizer, à beira da morte. Este bom homem veio a ter, pois, uma embolia cerebral. Motivo? Muito claro, o repito, que alguém o mal informou que sua irmã havia sido vítima de uma fraude. Tal informação foi depois examinada e resultou falsa. Mas este que ama sua irmã, creu pois, nessa infundação difamatória e a tomou tão a peito, que lhe deu uma embolia cerebral. Nestes momentos se encontra à beira da morte, vejam vocês esse caso. De maneira que, então, as emoções negativas vêm nos levar ao fracasso. Sua irmã ainda segue convencida de que foi vítima da fraude, e é óbvio que calúnia um inocente, mas ela está segura de que foi vítima. Pessoalmente examinei o caso, e dei-me conta que ela mesma se estava autoenganando, estava se mentindo a si mesma, vítima das emoções negativas, e por sua vez, caluniando o outro de forma inconsciente. De maneira que lhes disse a vocês e repito, que as emoções negativas tornam alguém mentiroso. Observem vocês as pessoas, comumente levadas pelas emoções negativas, lançam juízos falsos e logo se arrependem, mas é tarde, já os lançaram entre mentes. Assim, pois, devemos eliminar de nossa natureza as emoções negativas. A mentira, certamente, é uma conexão falsa. O normal é que a energia do Pai, a vida do ancião dos dias, ou seja, de nosso ser interior profundo, flua através da organização cósmica interior, até chegar à mente. Mas, se nós fazemos uma conexão falsa, já não pode fluir essa energia, é como se cortássemos o fio elétrico, a energia elétrica então não chegaria à lâmpada ou às lâmpadas que nos iluminam. Assim, pois, a mentira, já lhes disse e repito, é uma conexão falsa. Normalmente, quando alguém se enche de emoções negativas, se torna mentiroso, essa é a realidade dos fatos. Se nós, verdadeiramente, compreendemos tudo isto e começamos por mudar em nossa forma de pensar e de sentir, bem logo isto se refletirá em nossas ações. Uma vez que alguém mudou sua forma de pensar, e sentir, e agir, então está perfeitamente pronto para começar a trabalhar com os mistérios do sexo. E esse é o erro de alguns dos missionários, que as pessoas comecem de uma vez a trabalhar com o Maituna, na nona esfera, sem conhecer sequer o corpo de doutrina. Pois, isto é absurdo, porque as pessoas que não mudaram sua forma de pensar, que continuam com seus mesmos hábitos, as pessoas que têm suas mesmas formas de sentir, que são vítimas das emoções negativas, pois não compreendem estes mistérios do sexo e os profanam. Por isso é que Paracelso insiste em que, antes de tudo, há que conhecer a ciência para logo entrar a trabalhar na nona esfera. E tem razão nisto, Felipe Teofrasto Bombasto de Onhenhen, Auréola Paracelso. Comecemos, pois, por mudar nossa forma de pensar e de sentir. Muitos recebem aqui ensinamentos esotéricos, se lhes dá, mas continuam pensando como antes, como pensavam há 20 anos. O que acontece então? Estamos perdendo o tempo. Se dá às pessoas os ensinamentos para que se autorrealizem, para que mudem, e continuam pensando como antes, obviamente, pois, se marcha muito mal. Eu conheço irmãozinhos gnósticos que têm 20 e 30 anos de estar nos ensinamentos gnósticos e ainda pensam como pensavam quando tinham 20 e 30 anos de idade.
Muito ilustrados, sim, manejam muito bem as ideias, mas se alguém os examina detidamente sua vida, seus costumes, verá que são os mesmos que tinham antes. Conheço irmãos, até muito sensatos, missionários e tudo, que conversam muito bem sobre a gnose, que manejam o corpo de doutrina de forma extraordinária, mas os tenho observado e resulta que atuam como quando não eram gnósticos, atuam como atuavam há 30 anos atrás. Têm os costumes velhos que tinham quando nada sabiam destes estudos, continuam com esses mesmos velhos costumes. O que estão fazendo esses irmãos então? Obviamente, estão se auto-enganando miseravelmente, pois, isso é óbvio. Assim pois, havemos de começar por mudar a forma de pensar e depois a forma de sentir, pôr o vinho novo, o vinho gnóstico em odres novos, e não em odres velhos. Uma mente decrépita, cheia de hábitos velhos, de hábitos de há 20 e 30 anos atrás, não está preparada para receber o vinho da gnosis. Uma mente assim, precisa, forçosamente, passar por uma mudança total, do contrário, pois, está se perdendo tempo miseravelmente. Com tudo isto, o que é o que queremos saber? Pois despertar consciência, não é? Essa é a verdade, isso é o que queremos. Despertar. No mundo oriental não se ignora que a gente está adormecida, ninguém o ignora, mas no mundo ocidental a gente crê que está desperta, e no entanto fazem coisas que não querem fazer, se lançam à guerra, quando não querem ir à guerra, mas sempre vão, ainda que não queiram. Por quê? Porque estão hipnotizadas. Vocês sabem que é um sujeito hipnotizado, por exemplo, lhe ordenamos que vá matar alguém, vai e o mata, e isso já está previsto no Código Penal de todos os países da Terra. Assim também acontece com as pessoas de todas as latitudes, estão hipnotizadas mas creem que estão despertas. Se lhes diz que chegou a hora de ir à guerra, vão à guerra, não querem ir mas vão. Por quê? Porque estão hipnotizadas e o hipnotizado está, isto é gravíssimo e tremendamente certo. Precisamos sair do sono hipnótico, isso é verdade. Mas bom, vamos ver como saímos do sono hipnótico. Se estamos contentes com nossos hábitos mentais, com o nosso sistema de raciocinar, com nossos hábitos sentimentais, com nossos distintos hábitos ou costumes, adquiridos pela herança e pela família, então, ainda que estejamos ouvindo aqui, nesta sala, os ensinamentos, simplesmente estamos perdendo tempo. Perguntem-se vocês a si mesmos, para que têm vindo? Com que objetivo estão vocês reunidos nesta sala? Se estão aqui reunidos por mera curiosidade, pois, vale mais que não tivessem vindo. Se de verdade lhes anima o anelo de mudar, mas continuam muito contentes com suas velhas normas de pensar, simplesmente estão se auto-enganando. Se é que vocês querem engatar a carroça da gnose ao seu velho trem carcomido pelo tempo e podre até o tutano dos ossos, pois estão fazendo um jogo muito tolo que a nada lhes conduz. Assim pois, não nos enganemos a nós mesmos. Se vocês querem mudar, sejamos sérios e comecemos por mudar nossa forma de pensar. Cada qual tem uma forma de pensar e cada qual crê que sua forma de pensar é a mais correta. Mas, em realidade de verdade, as diversas formas de pensar de cada qual ou de todos em conjunto, de correto não tem nada, posto que estão hipnotizados. Como pode pensar correto uma pessoa que está hipnotizada? Mas vocês creem que estão pensando corretamente, eis seu erro, seus hábitos mentais não servem. Se é que querem mudar, bom, aqui tem um ensinamento novo, aqui tem o vinho da gnose. Mas por favor, tragam odres novos para esse vinho, não odres velhos. Porque o vinho novo rompe os odres velhos. Interessa-me dar o ensinamento aos irmãos, mas dá-lo seriamente. E por isso os convido a mudar sua forma de pensar. Têm refletido acaso vocês no que é a consciência? A que poderiam comparar a consciência? Pois, há uma lâmpada, que a direciono para uma parte ou para outra parte, isso é óbvio. A consciência devemos aprender a colocá-la onde deve ser colocada. Onde estiver nossa consciência, ali estaremos nós. Vocês que me ouvem nestes momentos, estão seguros de que a consciência de cada um está aqui? Sim, está aqui, me agrada. Mas, estamos seguros de que está aqui?
Pode ser que esteja neste momento em casa, pode ser que esteja na cantina, pode ser que esteja no supermercado e que tão só aqui estejamos vendo a personalidade de fachada de tal ou qual irmão. Assim, pois, onde está a consciência, aí estamos nós. A consciência é algo que há que aprender a colocar inteligentemente onde deve ser colocada. Se colocarmos nossa consciência numa cantina, se processará em virtude da cantina, e se a colocarmos nós numa casa de encontros, se processará lá, e se a colocarmos nós no mercado, teremos um bom mercador ou um mau mercador. Onde quer que esteja a consciência, ali estaremos nós. A consciência está, desgraçadamente, engarrafada, e um eu de luxúria poderá levar nossa consciência, pois, a uma casa de encontros, um eu de bebedeiras poderá carregá-la para uma cantina, um eu cobiçoso a levará para lá, para algum mercado, um eu assassino a levará para lá, a casa de algum inimigo, etc. A vocês lhes parece acaso correto, não saber manejar a consciência? Tenho entendido que é absurdo levá-la a lugares onde não deve estar, isso é óbvio. Desgraçadamente, repito, nossa consciência, atualmente, está encerrada, sim, engarrafada entre distintos elementos desumanos que em nosso interior carregamos. Precisamos quebrar todos esses elementos, dentro dos quais se acha engarrafada a consciência. Mas digo, faríamos isso se não mudássemos nossa forma de pensar? Se estamos contentíssimos com nossos velhos hábitos, caducos e extemporâneos, que temos na mente, nos preocuparíamos acaso por despertar a consciência? É claro que não. Se se quer mudar, vamos mudar desde agora mesmo, mudar nossos hábitos mentais, nossa forma de pensar. Quando alguém muda de verdade, origina mudanças interiores. Quando alguém remuda sua forma de pensar, pode então pensar em mudar totalmente em seu interior. Mas se não se muda em sua forma de pensar, se aqui nesta mente seguem existindo os velhos hábitos extemporâneos, como pode alguém dizer que vai provocar uma mudança em sua consciência interior? Isso não é possível. Seria contraditório que pensássemos uma coisa e fizéssemos outra. Realmente que não é possível. Assim que precisamos nos tornar donos de nossa própria consciência, colocá-la onde deve ser colocada, situá-la onde deve ser situada. Aprender a pô-la num lugar e aprender a retirá-la, é um dom maravilhoso, mas um dom que nós não estamos usando sabiamente. Realmente, o único que temos dentro é a consciência, é o mais digno que temos, o mais não é digno. Os diversos agregados psíquicos que temos, de modo algum são dignos. O único digno, o único real, o único que vale a pena em nós, é a consciência, mas está adormecida, não a sabemos manejar, os agregados psíquicos a levam para onde eles querem. Nós, realmente, não sabemos usá-la, e isso é verdadeiramente lamentável. Se queremos uma mudança, mas uma mudança de fundo, devemos também ir aprendendo a saber o que é essa coisa que se chama consciência. No mundo oriental se nos tem dito que antes que nasça em nós o Bodhisattva, deve surgir em nós o Bodhisattva. Mas bom, antes de tudo, o que coisa é isso que se chama Bodhisattva? Alguns de vocês saberão e outros não saberão. Blavatsky diz que um mestre que possui os corpos causal, mental, astral e físico, é um Bodhisattva, que a alma humana ou alma causal, vestida com tais corpos, é um Bodhisattva. Ela faz plena distinção entre o mestre em si, que é Atman Buddhi, ou seja, o íntimo, e a alma consciência, e o Bodhisattva, que é a alma humana revestida com os corpos existenciais superiores do ser. Mas o budismo do Mahayana ou o budismo mahayânico é mais exigente, não reconhece como bodhisattvas senão aqueles que se sacrificaram pela humanidade através de sucessivos Mahamanvantaras. Há duas classes, diz o budismo mahayânico, de seres. Os uns, por exemplo, seriam os Budas Pratyeka's, e os aspirantes a Budas Pratyeka's, que são os Sravakas. Estes não se sacrificam pela humanidade jamais, nunca. Lutam sim, por mudar, e mudam, mas nunca dão suas vidas por seus irmãos, e claro, jamais também encarnam o Cristo íntimo. Os outros são os Bodhisattvas verdadeiramente, aqueles que renunciaram à felicidade do Nirvana por amor à humanidade, aqueles que em distintos Mahamanvantaras entregaram seu sangue pela humanidade, que podendo viver felizes no Nirvana, renunciaram a qualquer felicidade por seus irmãos na Terra. São eles os únicos que, verdadeiramente,
podem encarnar o Cristo. Mas bom, voltemos a isso do Bodhisattva. O que coisa é o Bodhisattva? É a consciência já dispersa, desenvolvida, convertida no embrião áureo, é a verdadeira armadura prateada que nos pode proteger das potências das trevas, que nos dá a sabedoria, a experiência. Antes de que surja um Bodhisattva dentro do interior de alguém, surge o Bodhisattva, ou seja, a consciência desperta e desenvolvida. Vejam vocês, quanto vale, pois, esse dom que se chama consciência. É uma pena que a humanidade tivesse a consciência encerrada entre o ego. E é claro que, enquanto as pessoas continuarem pensando como pensam, sentindo como sentem e com seus mesmos velhos costumes ranços, não poderão despertar a consciência, continuará esta, hipnotizada. E em sequência, ou como corolário, diremos, que nunca surgirá, em gente assim, o Bodhisattva. Quando o Bodhisattva, que é a consciência desenvolvida e desperta, surge em alguém, no aspirante, então logo aparece, o Bodhisattva. Obviamente, o Bodhisattva se vai formando dentro do clima psicológico do Bodhisattva. É grandioso o Bodhisattva. Em realidade de verdade, meus queridos irmãos, é grande quando alguém, verdadeiramente, muda sua forma de pensar, porque então e só então, trabalhará para despertar a consciência. Então e só então, fará um trabalho sério que o conduza ao nascimento do Bodhisattva. Antes, não é possível. Vivemos num mundo, desgraçadamente, doloroso. Todos vocês estão cheios de dor, de sofrimentos. Felicidade? Não existe neste mundo, não é possível. Enquanto houver ego tem que haver dor, enquanto continuarmos com nossa forma rança de pensar, não poderemos ser ditosos, enquanto formos vítimas das emoções negativas, qualquer gênero de felicidade se faz impossível. Nós precisamos, em verdade, chegar à felicidade, mas não poderíamos nós conseguir tal logro se não despertássemos a consciência, e nunca despertaríamos a consciência, se continuássemos com a forma que temos atualmente de pensar. Assim pois que, primeiro, olhemos como estamos pensando, mudemos essa forma antiquada do pensamento, preparemos nós odres novos para o vinho novo, que é a gnose, e assim trabalharemos de verdade, mais seriamente. Este mundo, em si mesmo, é o produto da lei da originação. Este mundo se sustenta com as leis de causa e efeito, que são as leis do karma, também se lhe chama leis de ação e consequência, tal ação, tal consequência. Este é um mundo bastante complexo, é um mundo de associações, combinações múltiplas, dualismo incessante, luta dos opostos, etc. Nestas circunstâncias, não é possível que exista neste mundo a felicidade. Cada um de nós tem que pagar seu karma, estamos cheios de dívidas. Esse karma, obviamente, nos traz muito sofrimento, muita amargura, não somos ditosos. Muitos pensam que poderíamos chegar à felicidade através da mecânica da evolução. É um conceito falso, porque a mecânica é mecânica. A lei da evolução, e também a da involução, constituem o eixo mecânico desta maquinaria que se chama natureza. A evolução no grão que germina, na planta que se desenvolve, e ao fim, dá frutos. A involução na planta que já entra em decrepitude e por último se converte num montão de lenhos. A evolução na criança que se forma no claustro materno, na criatura que nasce, que cresce, e que se desenvolve e vive à luz do sol. Mas também existe involução no ser humano que envelhece, decresce, entra em decrepitude, e ao fim, morre. Isso é completamente mecânico. Mecânica é a lei do karma também, em certo sentido, no sentido causativo, olhada à luz das 12 nidanas. Aí a mecânica. Nós precisamos nos libertar, precisamente, da lei do karma. Precisamos nos libertar desse movimento mecânico da natureza, precisamos nos tornar livres e isto não será mediante a evolução mecânica. Qualquer evolução mecânica se processa de acordo com as leis de causa e efeito, as leis das associações, das combinações mútuas, etc. O que é mecânico, é mecânico. Nós precisamos nos libertar da lei da evolução e também da lei da involução, precisamos dar o grande salto para cair no vácuo iluminador. Obviamente, existe, pois, uma antítese entre a teoria da relatividade que pregavam Einstein e o vácuo iluminador.
O relativo é relativo, a maquinaria da relatividade funciona com a lei dos opostos, com o dualismo, etc. Na luta das antíteses, há sofrimento e isso não é felicidade. Se queremos autêntica felicidade, devemos sair da mecânica esta da relatividade, dar o grande salto, repito, para cair entre o seio do vácuo iluminador. Eu experimentei o vácuo iluminador na minha mocidade, apenas teria uns 18 anos de idade quando pude dar o grande salto, passar além do tempo e vivenciar aquilo que não é do tempo, aquilo que poderíamos chamar a experiência do Prajnaparamita, no seu mais cru realismo. Não está demais enfatizar-lhes a notícia de que tal vivência pôde ser repetida 3 vezes. Soube então o que era o sunyata, pude vivê-lo. No vácuo iluminador não existe dualismo conceitual de nenhuma espécie. A maquinaria da relatividade não funcionaria no vácuo iluminador, a lei das mútuas combinações e associações mecânicas não é possível no vácuo iluminador. Toda a teoria da relatividade de Einstein ficaria destruída no vácuo iluminador. Indubitavelmente, a experiência do vácuo iluminador só é possível em estado de samadhi. Em estado de samadhi ou como se dissesse também, no estado de prajnaparamita. No vácuo iluminador não existem formas de nenhuma espécie, poderia dizer-se que ali se passa além do universo e dos deuses. No vácuo iluminador pode-se dar uma resposta correta àquilo de que, se todo o universo se reduz à unidade, a que se reduziria a unidade? Tal resposta não é possível para a mente lógica, ou pelo menos para a mente que funciona de acordo com a lógica formal, mas no vácuo iluminador não é necessária tal resposta ali é uma realidade patente, definida. Se todas as coisas se reduzem à unidade, a unidade também se reduz a todas as coisas. Então, quem entra nesse estado, de Mahasamadhi, digamos, vive em todas as coisas desprovido de forma, e isto, de por si, já é grandioso, sublime e inefável. Submergir-se definitivamente em sunyata, ou seja, no vácuo iluminador definitivo, só é possível mediante o grande salto e a condição definitiva de haver passado pela aniquilação budista total, do contrário, não seria possível. Naquela época, ainda não havia passado eu pela aniquilação budista, e obviamente, à medida que me aproximava da grande realidade, a consciência se expandia de forma desmedida. É óbvio que nesta situação, não havendo passado pela aniquilação budista, senti indizível terror, motivo pelo qual, regressei ao universo da relatividade de Einstein. Repito, 3 vezes experimentei o vácuo iluminador, e soube, no sunyata, experiência transcendental vivida, que há além do vácuo algo. O quê? Aquilo que se chama talidade, a grande realidade. Soubei-o com uma intuição de tipo transcendental, porque no terreno da intuição, ou dentro do mundo da intuicionalidade, há distintos graus de intuição. Inquestionavelmente, o mais elevado grau intuicional é o das mentes filosófico-religiosas ou filosófico-místicas. É o tipo de intuição que corresponde ao Prajnaparamita. Esta faculdade, pois, me permitiu saber que além do mundo do vácuo iluminador, está a grande realidade. Bem, quero afirmar-lhes a vocês, de forma enfática, que este caminho da gnose conduz à grande realidade. A grande realidade ou a talidade, sunyata, prajnaparamita, está além do universo da relatividade, ou seja, além da mecânica esta da relatividade, e além, muito além do vácuo iluminador. Ou seja, a talidade transcende a estes 2 opostos que eu chamaria, mecânica da relatividade e vácuo iluminador. Não é o vácuo iluminador a última palavra, é a antessala da talidade, ou seja, da grande realidade. Estou falando-lhes a vocês, não de forma meramente teórica. Em passados Mahamanvantaras experimentei a talidade, e como quer que a conheço, tenho que dar disso vivo testemunho. O importante para nós é passar por uma suprema aniquilação, a fim de que a consciência, convertida em Bodhisattva e totalmente desperta, possa dar o grande salto para cair no vácuo iluminador, um passo mais e chegaremos à talidade. Mas, como lhes digo, devemos começar por mudar nossa forma de pensar para trabalhar corretamente sobre nós mesmos. Desintegrando, realmente, os elementos psíquicos indesejáveis que levamos dentro, assim poderíamos conseguir nós o despertar da consciência, e o desenvolvimento do Bodhisattva se antes de tudo mudássemos nossa forma de pensar. É necessário saber meditar,
compreender o que é a técnica da meditação. O objeto da meditação é muito simples. O que é o que queremos nós através da meditação? Tranquilizar-nos, tranquilidade. Pareceria muito superficial o que estamos dizendo e vocês poderiam objetar-me que poderíamos tranquilizar-nos com uma garrafa de vinho, não? Isso é claro. Poderiam objetar-me também que poderíamos tranquilizar-nos ouvindo uma sinfonia de Beethoven. Isso poderiam vocês dizer-me? Mas, em realidade de verdade, conseguir a tranquilidade é o mais difícil que vocês possam imaginar. Assim que ninguém poderia ter tranquilidade mental, ter sua mente em santa paz, se não eliminou de seu centro intelectual todo o pensar caduco e extemporâneo que carrega. Ninguém poderia ter paz em seu coração se não houvesse eliminado de si mesmo previamente as emoções negativas e prejudiciais. Assim que quando um gnóstico, um agnóstico se submerge em meditação, busca tranquilidade. Nesses instantes, se propõe trabalhar sobre algum elemento desumano que haja descoberto, em si mesmo, mediante a autoobservação. Possivelmente, descobriu a ira. Bom, dedicar-se-á então a compreender o agregado psíquico da ira, até torná-lo pó com a ajuda de sua divina mãe Kundalini, que deverá invocar para que o auxilie. Ou talvez descobriu que tem o agregado psíquico do ódio. Então se proporá desintegrar tal agregado, para que surja em seu lugar o amor. À medida que for desintegrando todos esses agregados psíquicos desumanos que carregamos em nosso interior, a consciência irá despertando. Muito se fala na gnose sobre o sexo, mas devemos primeiro mudar nossa forma de pensar, para que tenhamos uma rica informação, para que nos tornemos mais conscientes do ensinamento. Só assim, trabalharemos com sucesso na forja acesa de Vulcano. Não queremos de modo algum, esta noite, eludir os mistérios sexuais. É bom que vocês entendam que o caminho que conduz à talidade é, e sublinho isto completamente, absolutamente sexual, e isto há que entender. Inquestionavelmente, um solteiro, uma solteira, podem dissolver, à base de muita compreensão, 50% dos agregados psíquicos, sempre quando se apele à Divina Mãe Kundalini durante a meditação. Mas, há elementos psíquicos muito pesados que correspondem ao mundo das 96 leis. Estes não se desintegram senão, exclusivamente, com o moinho elétrico dos físicos, com as Svastika em movimento, que gera determinado tipo de eletricidade sexual transcendente. Obviamente, pois, a mulher serpente, ou seja, a princesa Kundalini, a divina mãe cósmica, é reforçada mediante esse tipo de eletricidade. E então, pode com seu poder elétrico, desintegrar atomicamente os elementos psíquicos mais pesados, nos quais está engarrafada a consciência. Assim, pouco a pouco, chega o instante em que a consciência fica completamente liberada e desperta, pronta para dar o grande salto e cair no vácuo iluminador, que é a antessala da grande realidade. Neste mundo se nos tem criticado demasiado porque pomos ênfase no sexo. Muitos supõem que há muitos caminhos que possam conduzir à grande realidade. Obviamente, que cada qual é muito livre de pensar como quiser, mas em nome da verdade por experiência mística direta, acumulada no fundo de minha consciência através de sucessivos Mahamanvantaras, posso dizer-lhes que o caminho que conduz, diretamente, à grande realidade, à talidade, além do vácuo iluminador e da mecânica da relatividade, é absolutamente sexual, em um 100%. Quem discorda nesta questão, revela, com este proceder psicológico, desconhecimento da crua realidade. É óbvio que quem teve verdadeira experiência nestas questões, através de sucessivos Mahamanvantaras, sabe muito bem que assim é, e que não é possível escapar-se, definitivamente, da mecânica esta da relatividade, por outra porta ou por outro caminho que não seja direto, o que leva à grande realidade. Sunyata é um termo budista muito interessante, que nos indica, perfeitamente, a experiência mística viva daquele que não somente experimentou o vácuo iluminador, mas, repito, dentro do terreno estritamente místico-budista. Discordo com muitos místicos ou budistas ortodoxos, que põem o vácuo iluminador como o máximo. Nós, os gnósticos, vamos além da mecânica da relatividade, além desta maquinaria da teoria da relatividade de Einstein, fundamentada em dualismo conceitual, e também, muito além do vácuo iluminador. Nós queremos a grande realidade.
A experiência viva, Sunyata, a viva experiência dos Prajna Paramitas. Graças a Deus, temos nós em nosso interior, a consciência. É, precisamente, o dom mais precioso, pena que esteja encerrada entre o ego. Mas se conseguimos libertar a consciência, então estaremos prontos para o grande salto, para o salto supremo. Uma consciência libertada é uma consciência que pode submergir-se na grande realidade da vida livre em seu movimento. Esta grande realidade é felicidade inesgotável, além do corpo, dos afetos e da mente. É uma felicidade impossível de descrever com palavras. Todos queremos a felicidade e não temos a felicidade. Necessitamos ser felizes. Mas não é possível ser felizes num mundo de combinações, não é possível ser felizes dentro desta maquinaria da relatividade. Lembrem vocês que o ego é tempo, que o ego é um livro de muitos tomos e que está exposto às leis de causa e efeito. É hora de pensarmos em nos libertarmos do karma, libertarmos-nos deste mundo doloroso, desta maquinaria tão infernal. É hora de pensarmos nós, na dita verdadeira da grande realidade. Por isso, os convido esta noite a mudar sua forma de pensar. Porque se vocês mudam, poderão trabalhar sobre si mesmos, para libertar a consciência. Mas se vocês não mudam sua forma de pensar, se somente querem esta doutrina para engatá-la ao seu trem, uma carroça mais engatada ao seu trem velho, decrépito e degenerado, pois, estão perdendo tempo. Quero, mas a felicidade para vocês, a verdadeira dita do ser. Assim, meus caros irmãos, até aqui a palestra desta noite. No entanto, há algo que devo acrescentar. Antes de encerrar esta palestra, precisamos que vocês aprendam a meditar profundamente, que saibam meditar. Quando se conseguiu, pois, uma verdadeira concentração, chegasse a uma verdadeira dita. Vejam vocês, se eu não tivesse tido em vida a experiência do vácuo iluminador, lá na minha mocidade, não estaria falando-lhes agora na forma em que lhes estou falando. Essa experiência viva jamais se apagou de minha consciência, nem de minha mente, nem de meu coração. É possível que num samadhi destes, ou seja, numa prática de meditação profunda, possa a consciência de um ser humano escapar-se de entre o ego, para experimentar a dita do vácuo iluminador. É óbvio que se o consegue, trabalhará com gosto sobre si mesmo, trabalhará com ardor, porque haverá experimentado, certamente, na ausência do ego, aquilo que é a verdade, aquilo que não é do tempo, aquilo que está além do corpo, dos afetos e da mente. Aqui, lhes ensinei, uma forma simples de meditar, porque é um tipo de meditação que está dedicado à autoexploração do ego, com o propósito de desintegrá-lo, de torná-lo cinzas. Mas, há também outro tipo de meditação, que tem por objeto chegar, algum dia, à experiência do real. Oxalá o conseguissem vocês, para que se sentissem animados interiormente e trabalhassem sobre si mesmos. No entanto, concebo que é necessário ter algum mantram que sirva. O mantram que lhes vou dar esta noite é muito simples. Já lhes dei uma palavra desse mantram, numa passada palestra e vocês o recordarão, Gate. Mas, esta noite lhes vou dar, completas, as palavras de todo o mantram, Gate, Gate, Paragate, Parazangate, Bodhi, Sua, A. Nas gravadoras tem que ter ficado gravado e também nos corações. Repito, Gate, Gate, Paragate, Parazangate, Bodhi, Sua, A. Esse mantram se pronuncia suavemente, ou com a mente e o coração. Pode também usar-se como um verbo silencioso. Porque há dois tipos de verbo, verbo articulado e inverbo silencioso. O verbo silencioso é poderoso. Relaxese o corpo totalmente, e depois de relaxado, entregase totalmente a seu Deus interior profundo, sem pensar em nada, unicamente recitando, com a mente e o coração o mantram completo, Gate, Gate, Paragate, Parazangate, Bodhi, Sua, A. A meditação deve ser muito funda, muito profunda, os olhos fechados, o corpo relaxado, entregue completamente a seu Deus interior. Nenhum só pensamento se deve admitir nesses instantes. A entrega a seu Deus deve ser total e somente o mantram deve ressoar em seu coração. Este mantram, entendo que abre o olho de Dhamma. Este mantram profundo,
um dia os levará a vocês a experimentar, na ausência do ego, o vácuo iluminador. Então saberão o que é o Sunyata, então entenderão vocês, o que é o Prajnaparamita. Perseverança é o que se precisa, com este mantra poderão vocês chegar muito longe. Convém experimentar a grande realidade, alguma vez na vida. Porque assim se enche alguém de ânimo para a luta contra si mesmo. Essa é a vantagem do Sunyata, essa é a vantagem maior que existe, em relação à experiência do real. E para que esta noite se aproveite a meditação, e o mantra como é devido, vamos entrar um momento em meditação com o mantra. Rogo a todos os irmãos, pois, entrar na meditação, relaxem todos seus corpos, apaguem as luzes, antes de tudo. Relaxação total do corpo físico. Relaxação completa e entrega completa a seu Deus interior profundo. Não pensem em nada, de nada, de nada, de nada. Recitarão o mantra, o repetirei muitas vezes para que não se esqueçam. Depois desta meditação, pois, poderão anotá-lo, para isso estão as gravadoras. Vou repeti-lo, Gatei, Gatei, Paragatei, Parazangatei, Bodhi, Swaaya, Aa. Repito, repete 7 vezes. Sigam repetindo com seus corações, com suas mentes. Não pensem em nada, de nada, de nada. Entreguem-se completamente a seu Deus. Sintam-se cada um de vocês como um cadáver, como um defunto. Repito, Gatei, Gatei, Paragatei, Parazangatei, Bodhi, Swaaya, Aa. Continua repetindo várias vezes. Sigam repetindo.